Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 até o versículo de número 7. Isaías 53, verso 1 até o verso número 7. Todos encontraram? Acompanhem comigo, por favor. Estarei lendo numa versão diferente, mas o texto é o mesmo significado. Versículo 1: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, diante dele como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em Atos capítulo 8, verso 32, só para fechar, diz assim: Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Amém. Dentro do texto que nós lemos do profeta Isaías, eu quero extrair alguns pensamentos, algumas informações para a nossa meditação, para servir de enlevo espiritual, de enriquecimento, de fortalecimento na fé. Lembrando que o livro do profeta Isaías, capítulo 53, é um capítulo central desse profeta usado por Deus. E essa profecia é corretamente interpretada como uma profecia que nos fala do Messias, o servo sofredor, aquele que viria. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas que nós temos nas escrituras sagradas. Teologicamente, didaticamente falando, ele ocupa o grupo dos 5 profetas maiores. Teve o seu ministério ativo no reino de Judá, entre o século 8 e o século 7, cerca de 700 anos antes de Cristo. Profetizou, ele teve acesso aos reis, falou da vinda do Messias, falou de juízo, mas trouxe também mensagem trazendo esperança para a nação de Israel e para toda a humanidade. Ele, durante vários reinados, com reis como Uzias, Jotão, Acaz e o rei Ezequias, a qual ele orou, e Deus, a qual, respondendo à oração de Ezequias, Deus mandou dizer que Ezequias teria 15 anos acrescentados. Foi um profeta proeminente, um profeta que se destacou, um profeta que teve longevidade no seu ministério e que teve suas profecias alcançando vários reinos, alcançando várias pessoas, alcançando o mundo inteiro, podemos assim afirmar. Esse profeta não mediu esforços para falar a mensagem que Deus colocou em seu coração para entregar. Durante a vida que ele aqui viveu, ele tinha alguns privilégios e ocupou uma posição de muita honra, de privilégio. Porém, o seu fim, segundo a tradição, foi um fim trágico. Diz-nos a tradição que ele morreu cerrado ao meio, nas mãos do ímpio rei Manassés, filho do rei Ezequias, que ele concebeu nos 15 anos que teve de acréscimo em sua vida. Durante
As leituras e estudo do livro do profeta Isaías, tanto judeus quanto cristãos, os têm em alta estima, tem ele alta consideração, sobretudo a passagem apreço, pois traz uma mensagem muito importante para que possamos compreender acerca do Messias. Nós podemos observar que dos capítulos 40 ao 66, praticamente está falando de profecias, enfatizando acontecimentos que virão e trazendo profecias, falando da restauração de Israel e trazendo informações acerca do Messias. Era um homem influente, usado por Deus. Observamos nesse contexto que a profecia em questão também passou por algumas interpretações diferenciadas. Várias foram elas as quais mencionarei, algumas delas principais para nosso entendimento. Quero trazer dentro desse capítulo que nós lemos a importância do messianismo em Israel e para nós. A mensagem messiânica de um Messias que viria, de um Messias que iria trazer restauração à terra de Israel, de um Messias que iria trazer libertação ao povo, é algo central nessa profecia. E é importante observar que o sofrimento do povo judeu, quanto mais aflições ele passava, mais criava-se a expectativa de um Messias que viria para libertá-los da escravidão, do jugo e trazer a restauração para a nação de Israel. Desejo ardente que existia e que pulsava em cada coração do povo judeu. Tanto que nos dias que Jesus vai ser assunto ao céu, os discípulos ainda perguntam: é nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E o Senhor Jesus dá a resposta dizendo que não convinha a eles saberem, mas chegaria o momento exato disso acontecer, e receberam a ordem de ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder e depois serem testemunhas. A expectativa de um reino vindouro, a expectativa de um Messias, era algo pujante na nação de Israel. O messianismo, a profecia messiânica, a expectativa de alguém que viria para libertá-los, era algo que eles aguardavam muito. E dentro dessa profecia, do capítulo 53, fala justamente do servo sofredor. E é esta profecia que o eunuco estava lendo no caminho de volta para sua casa. O interessante é que em Atos capítulo 8, você encontra um homem que não é judeu, mas prosélito do judaísmo, que estava voltando da festividade judaica. Ele estava voltando para sua casa lendo o rolo do profeta Isaías. Não tinha capítulo e nem versículo naquela época, e a passagem que ele estava lendo era essa, falando do Jesus que foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas tinha um problema: ele não sabia quem era esse servo sofredor, ele não tinha esse conhecimento, essa informação. E naquele momento, Filipe recebe do Senhor a instrução para ir aquele caminho e aparelhar-se a carruagem. Ao ver o que estava sendo lido, a pergunta clássica que foi feita: entende o que lês? E respondeu para ele o eunuco: como eu vou entender se não tem quem me explicar? Naquele momento, irmãos, Filipe põe-se a explicar àquele homem quem era o servo sofredor. Os judeus, em alguns momentos, já interpretaram isso dizendo que exatamente Isaías 53 referia-se a eles, ao povo judeu sofrido, que sofrera e que estavam sofrendo, e que de alguma forma eles poderiam atrair as pessoas a Deus. E em Jesus Cristo nós temos a verdadeira hermenêutica interpretada de forma correta. Filipe, um diácono, um dos 7 diáconos escolhidos ali em Jerusalém, lá em Atos capítulo 6, ele agora cheio do Espírito de Deus, com sabedoria, com conhecimento das Escrituras, faz a interpretação à luz do Novo Testamento, à luz do advento de Cristo. Ele vinha de um trabalho em Samaria, um trabalho avivado com multidões de pessoas, e agora parou para falar a um único homem, e ele explicou que ali tratava-se de Jesus. O interessante é que esse eunuco, irmãos, ele que é mencionado aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, era um alto oficial da rainha da Etiópia. Candace era um título que tinha como para César, para outros títulos, faraós, etc. Não era o nome da rainha. Ocupava uma posição importantíssima na alta administração do tesouro da rainha e dos seus afazeres.
tinha ocupação governamental. A sua história é muito significativa na passagem de Atos, pois ela retrata para nós a expansão do cristianismo não só para os judeus, mas também para todos os povos da terra. Reza-nos a tradição que esse homem, ao voltar para sua casa, para sua terra, disseminou o cristianismo naquele lugar. Ali estava uma semente sendo lançada. Agora eu pergunto, se Filipe não tivesse conhecimento das Escrituras, se Filipe não conhecesse a palavra de Deus, como ele poderia interpretar um texto que para nós hoje é tão claro, mas naqueles dias não era tão claro, era obscuro saber quem era esse servo sofredor. O conhecimento das Escrituras é essencial para todos nós, e Filipe tinha conhecimento. Filipe sabia como fazer essa exposição, e ele assim o fez, e uma alma foi convertida ao Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora, quando ele entendeu que era Jesus, diz o eunuco para Filipe: eu quero ser batizado, eis aí a água que me impede. Conversão e transformação que só encontramos em Cristo Jesus. Não tem outro para sermos salvos, é Jesus Cristo. Por isso o Evangelho precisa ser centrado na pessoa de Jesus. O eunuco estava vindo ali das festividades de Jerusalém, tinha subido para adorar o Senhor, tinha ido por lá, como era costume fazer, já prosélito do judaísmo, pertencente à religião judaica, mas agora ele teve um encontro com algo muito maior do que a religião judaica. Teve um encontro real com Jesus. Leu a Escritura, não entendeu, perguntou quem poderia explicar, e um servo de Deus enviado pelo Senhor estava ali para explicar a Escritura Sagrada. Filipe não tinha como consultar o Google, não tinha como consultar a inteligência artificial, não tinha como pegar o telefone e ligar para alguém, mandar um WhatsApp para alguém. Ele precisava conhecer a palavra de Deus. Nós nos enganamos quando achamos que os cristãos primitivos não tinham conhecimento. Nos enganamos quando não percebemos que todos os discípulos e obreiros escolhidos na obra do Senhor eram pessoas de vasto conhecimento bíblico, conheciam as Escrituras Sagradas. Por isso Filipe pôde fazer uma pequena explicação que foi grandiosa para trazer conhecimento ao eunuco de que Jesus é o Filho de Deus, o servo sofredor, a ovelha levada aos seus tosqueadores que não abriu a boca. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus que veio a esta terra morrer por nós, por nossos pecados. Obviamente que Filipe batizou ali o eunuco naquele momento. A igreja estava nos seus primórdios. Não está estabelecendo aqui um princípio de que todo mundo deve batizar. E o contexto do batismo é outro. É uma pessoa que já era convertida, já conhecia a palavra, só faltava conhecer Jesus Cristo como Salvador. Não estava instituído que qualquer um pode batizar, não é isso? São casos esporádicos. É o princípio da igreja. Ela estava em sua ascensão, no seu crescimento, em pleno vapor. E naquele momento, uma vida se converte a Cristo e vai levar o Evangelho lá na sua terra. A história do eunuco é interpretada como uma demonstração de abertura plena, que o cristianismo não é algo restrito a um grupo pequeno, a um grupo seleto. O cristianismo, Cristo, o nosso Senhor, é para todas as nações do mundo. Já disse o Senhor a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz no capítulo 3:18 que aqueles que creem em Deus, como creu Abraão, é também descendente de Abraão pela fé que professamos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso precisamos cada vez mais conhecermos a Cristo, conhecermos a sua palavra. Quando eu falo conhecer a Cristo, irmãos, não é saber o nome de Cristo, não é conhecer os nomes em hebraico, em grego, aramaico, não, é conhecer quem é o Jesus das Escrituras Sagradas. No mundo multifacetado, de tantas coisas que se apresentam através do Evangelho, fica difícil uma pessoa que não conhece a Cristo identificar quem é Jesus. Porque hoje Jesus aparece de muitas formas. Hoje tem pessoas vivendo na prática do pecado constantemente, declaradamente, e dizendo que tem Jesus no coração. Fala até se abrir igrejas, e alguns até abrem igreja para atender um segmento específico, vivendo sem deixar o pecado. O Jesus apresentado ali para o eunuco não foi um Jesus bondoso, um Papai Noel que dá tudo de bom para os filhos e não exige nada de nós. O Jesus apresentado
Não é um Jesus milagreiro, da hipergraça barata, de milagrismo a qualquer maneira, a qualquer jeito. O Jesus apresentado é o Jesus que salva o homem do seu pecado, é o Jesus que traz libertação do pecado, é o Jesus que muda a nossa maneira de viver, é o Jesus que exige de nós uma vida santificada e transformada, é o mesmo Jesus que salva, que cura, que batiza e que um dia levará a sua igreja para o céu. Esse é o Jesus das Escrituras Sagradas. O Jesus que já foi esquecido por muitos, um Jesus que já não é pregado por muitos porque não dá ibope, um Jesus que não traz benefícios quando pregado na integridade da palavra, não traz benefícios para aqueles que querem lucrar com o Evangelho, mas para aquele que quer proclamar o Evangelho com a palavra de Deus, sabe que o seu galardão está com o Senhor. Poderia perguntar para vocês, refletindo sobre o eunuco, qual foi a palavra, a conversa que Filipe teve? Ele sentou, a Bíblia não descreve quanto tempo conversaram, mas eles entenderam. Ele fez entender aquele eunuco: olha, esse Jesus, esse moço aí é o Jesus, o Nazareno que foi morto, que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, que foi visto por mais de 500 discípulos. Esse Jesus é aquele que enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. É esse o servo sofredor que fala o profeta Isaías. É o que faltava para aquele moço sedento de Deus encontrar a salvação que ele tanto almejava. O servo sofredor mencionado em Isaías, ele tem um papel redentor, não só para a nação de Israel, mas para todos aqueles que conhecem a Deus. O servo sofredor que nós encontramos ali era um homem que não era querido, não era adorado por todos, era um homem que não era bem visto, era um homem que você olhava para ele, era um homem comum. É claro que há liberdade poética para se compor hinos e poesias, enaltecendo, falando da beleza humana de Jesus, mas à luz da Bíblia era um homem sem aparência, sem formosura. Olhávamos para ele, nada havia para que pudéssemos desejá-lo. Homem experimentado no trabalho, não vivia do suor alheio, homem de dores, homem queimado por andar tanto no sol causticante da sua terra, da região em que ele morava, onde ele fazia o trabalho de evangelizar, de levar a mensagem de salvação. Esse Jesus não tinha uma bela carruagem para ele andar, não andava em carro bonito, não tinha casa, como alguns ousam a dizer hereticamente, que Jesus tinha até casa na praia, como se fosse uma mansão. Pregadores da prosperidade. Era um homem, irmãos, que passaria por nós, que entraria aqui na igreja, e nós olharíamos para ele, nem queríamos saber dele, não iríamos desejá-lo porque não tinha aparência, seus dedos não eram cheios de anéis de formatura, seu terno não era do melhor que existia. Era um homem de vida simples, de vida humilde. Era um homem que você olhava, você via nele apenas um ser humano, um servo sofredor. Nada tinha para que pudéssemos desejá-lo, mas ali estava o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio à terra para morrer por mim e por você. Aleluia! É esse Jesus que é rejeitado em muitos locais ainda hoje, que se dizem seguidores de Cristo. É esse Jesus que sequer é lembrado e pregado em muitas pregações, exceto com uma mera nota de referência. É esse Jesus que foi apresentado ao mundo. É o Jesus apresentado em Isaías, o servo sofredor. Quem quer dar oportunidade para alguém que não tem uma expressividade na sua aparência, não vem de família rica, não vem de família abastada, não vem da alta elite, não vem da maior convenção da época dos fariseus, não, vem de família humilde, de um carpinteiro, nasceu de uma forma mais improvável possível. Seu nascimento foi único na história. Esse Jesus que desceu a esta terra, deixou a sua glória, fez-se homem, viveu como homem, andou como homem, trabalhou como homem,
sentiu dores como homem. Este Jesus, o Rei da Glória, que morreu no madeiro por mim e por você. Aleluia. Hoje muitos enriquecem seu nome. Cria-se evangelhos que não são centrados nas escrituras sagradas, para o bel prazer e para a sua própria condenação. Quando vemos o servo sofredor, fala também que esse servo sofredor trouxe, além do seu sofrimento, ele trouxe redenção para todos, através do seu sofrimento. Interessante observarmos, irmãos, que a identidade do Messias, no versículo 5, no capítulo 53 de Isaías, já havia sido declarada também por Pedro ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora está Filipe fazendo uma exposição, explicando para o eunuco quem é o Messias. Dentro da interpretação cristã, da hermenêutica sadia, nós encontramos esse servo sofredor, esse servo que veio para trazer salvação, redenção para a humanidade. No contexto em que o eunuco se encontrava, Filipe estava exemplificando e explicando de forma clara, para que o eunuco entendesse a mensagem messiânica, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma. Você já leu e já ouviu alguém pregar lá em Romanos capítulo 10, onde Paulo diz claramente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Irmãos, se a fé é gerada pelo ouvir da palavra de Deus, a ausência da palavra vai aniquilar a minha fé. Preste bem atenção. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a ausência da palavra genuinamente pregada, a minha fé é aniquilada, a minha fé vai murchar, a minha fé não vai se expandir, não vai crescer. É onde eu vou começar a crer em coisas que a Bíblia não diz, vou crer no Cristo que a Bíblia não apresenta. É uma dura realidade, mas é a verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Ela tem um papel central na criação e manutenção da fé. Ajuda-nos a compreender a natureza e a obra de Cristo na cruz e o propósito dele morrer por nós ali na cruz do Calvário. Se eu não tiver constantemente dose da palavra, eu vou me tornar um crente vazio, um crente fraco, um crente sem estrutura, um crente sem condições de ter alicerce para sobreviver. A pandemia trouxe e revelou muitas tragédias da carreira de fé de crentes. Pessoas que literalmente perderam a fé, porque viviam atrás de um evangelho que dizia que nenhum mal vai chegar na minha casa, nenhuma doença vai me atingir. E a doença chegou, o mal chegou, a morte chegou, e ele viu-se agora totalmente sem alicerce. Muitas pessoas perguntavam: o que eu vou fazer? O que eu vou ensinar e vou pregar hoje? Prega a palavra. A palavra de Deus nunca disse que teríamos dias fáceis. A palavra de Deus nunca disse que não passaríamos pela morte, pelo sofrimento. Isso faz parte da saga humana enquanto estivermos aqui na terra. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra que mesmo no meio das lutas, das dificuldades, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E gozamos de uma paz interior, mesmo enfrentando a adversidade, porque o príncipe da paz reside em nosso coração. Ainda sobre a importância de pregar, Jesus, ali de Isaías 53, sobre a necessidade da pregação do Evangelho cristocêntrico, a importância de pregar, porque primeiro, transforma vidas. O que transforma a vida, irmão, é o Evangelho, é a palavra de Deus. A pregação do Evangelho é essencial para a salvação, para a transformação daquele que ouve, que já disse Paulo lá em Romanos: o não é vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que estão crendo, é poder de Deus. Não tem arma mais poderosa do que o Evangelho. Não tem. Podemos aprender alguns jargões no meio evangélico, sobretudo pentecostal,
algumas palavras de efeito, mas elas não produzem efeito duradouro, é só momentâneo. Mas o que produz efeito duradouro é a mensagem do Evangelho em nossos corações. A mensagem do Evangelho centrada em nossos corações. Isso produz efeito duradouro e uma vida transformada. O apóstolo Paulo também diz que é preciso tempo para pregar, quando ele fala acerca de pregar em tempo ou fora de tempo. Mas antes disso eu quero abordar o tempo da pregação. Há muitos locais, irmãos, que o tempo da palavra já foi deixado de lado. É um mero elemento litúrgico do culto, não é prioridade. Sobra às vezes 10 minutos, 15 minutos da palavra, e alguém com uma sabedoria, não sei de quem, ainda diz assim: você vai pregar 1 hora em 5 minutos. Isso é totalmente um descaso com a palavra de Deus. Um descaso. A fé, edificação, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A pregação no culto não é um mero componente litúrgico, é o coração do culto, é a essência do culto, é o momento para reflexão, onde os congregados refletem sobre a palavra, sobre a aplicação na sua vida diária. Ele vai se alimentar para andar mais 7 dias, mais 6 dias até o próximo domingo. E durante a sua caminhada, ele está na faculdade, ele está no trabalho, ele está na rua, ele está na mídia, sendo bombardeado com tantas informações contrárias à fé. Ele precisa de alicerce. Se ele não tiver o alimento que o alicerça, ele vai perecer. Nenhuma casa se sustenta nos vendavais se não tiver um bom alicerce. E o alicerce é a palavra de Deus. Por isso Cristo, na construção da igreja, do edifício chamado igreja, ele é colocado como uma pedra angular, a pedra de sustentação. É Ele que nos sustenta. Ele. É em Jesus que você está firmado, então você está sustentado. É em Jesus que você está sendo edificado, então você tem força para continuar. Você vai caminhar mais uma semana, mais 2 semanas, vai ter mais uma virada de ano na presença de Deus, porque você está naquele que sustenta todas as coisas. Aleluia, aleluia. A palavra promove crescimento e fortalecimento na fé. Hoje temos muitos desafios para a pregação da palavra. Eu vou sintetizar alguns deles. Falta de prioridade, como eu já abordei. Não é prioridade em muitos locais. Não é. Não estou falando de A ou B. Não, se fosse A ou B, um ou outro lugar pontual, estaria tudo bem, está normal. Mas é uma coisa generalizada. É tão sutil que Satanás consegue tirar da igreja a palavra de Deus, com todo mundo carregando ela debaixo do sovaco. A igreja primitiva não tinha Bíblia. Ficava lá nas sinagogas, quem tinha dinheiro para ter, mas a palavra estava no coração. Cristo estava no coração. A fé e a convicção do que é certo estava no coração. Não adianta eu carregar a Bíblia debaixo do braço se Cristo não estiver entrosado na minha maneira de viver, na minha cabeça. O diabo não está preocupado em ficar possessando, derrubando ninguém, mas ele faz de tudo para atrapalhar a palavra. Tudo! E a igreja não percebe isso às vezes. São pessoas que levantam na hora do culto para atrapalhar a palavra. São pessoas que interrompem o pregador. O diabo não quer que você cresça na palavra. E às vezes espiritualizamos tudo e não percebemos a sutileza do diabo. O povo tem a Bíblia, mas não conhece a palavra de Deus. A pregação da palavra é a prioridade. A cultura do entretenimento. Irmãos, tem culto que é mais entretenimento. A gente vai a algumas igrejas, alguns cultos, não vou citar nome. O foco é entretenimento, é coreografia, é jogral, é poesia, é dança, é uma cantoria interminável. E o tempo da palavra vai embora. Acabou. Não tem. Não dá tempo de ler, explicar e expor as escrituras. Falta de prioridade.
falta de prioridade, porque o crente que não suporta ouvir a palavra é crente que não tem Jesus no coração. Porque aquele que tem Jesus, ele quer se alimentar da palavra, pois sabe que a palavra é o maná do céu para nos sustentar. Aleluia! Aleluia! Eu fui no lugar uma vez, irmãos, não vou falar nome, não interessa o nome. Você viaja 1.000 quilômetros, mais de 1.000 muitas vezes. Poderia estar tudo bem, tudo é pago pela igreja. Você come bem, dá para ver que eu como bem, né? Bem tratado, comida boa, só das melhores. Os irmãos que viajam, Valmir, Eduardo, a Joana sabe disso, e os demais. Irmãos, primeira vez que eu vi falar, primeira vez que eu vi o tal do conjunto da terceira idade. Depois de cantar coral, cantar conjunto, cantar orquestra, cantar conjunto de jovens, desviadores, de novos convertidos, e mais não sei o que, 9h30. 9h30 foi passar o microfone. 9h30, dizendo que estava bom, horário bom ainda, um bom tempo ainda, 15 minutos para pregar. 15 minutos. Depois de cantar, criaram um tal de conjunto. Teve o conjunto dos varões, amém. Teve o conjunto dos obreiros, amém. Agora temos um conjunto de terceira idade. Uma velharada cantando agora. Depois palavra, entretenimento, irmãos. Entretenimento. É puro entretenimento. Desconexão com a realidade existencial, o desafio que nós enfrentamos para pregar. A palavra tem que fazer sentido com o homem de hoje. Tem que fazer sentido para o jovem de hoje. Os desafios e dificuldades que eu tinha no meu tempo de juventude não são os mesmos de hoje, não. São diferentes. E é preciso que a palavra de Deus pregada, exposta, venha atender a necessidade que alguém tenha uma resposta para a sua situação existencial. Por isso Deus tem levantado professores para isso, homens estudados. O livro do professor Jonas Mendes, por exemplo, vem tratar de um assunto importantíssimo: a desconstrução do valor de Deus no mundo ocidental, na cultura ocidental. Desafios que nossos jovens enfrentam e muitas vezes não damos valor. Achamos que é um mero amontoado de folhas. Não é mais do que isso, é muito mais. São pessoas que Deus tem levantado para trazer informações a essa geração e ajudá-los a conduzir. Poderia citar outro, obviamente, alguns à frente. Para finalizar, já partindo para o final, desacelerando: descaso e consequência de uma falta de pregação consistente, gerando uma espiritualidade superficial. Uma pregação que não tem solidez em Cristo gera uma falsa espiritualidade. Quem não comprou, adquire o livro do professor Eduardo, Espiritualidade Cristã, a mente carismática do professor Valmir, para você entender mais e compreender mais o que é uma espiritualidade consistente, o que é um pensar de forma bíblico-carismática, o que é ter e viver uma espiritualidade consistente. Às vezes achamos que espiritualidade é pular, rodopiar. Não, nada disso. Isso é excesso de emoções que demonstramos ter, seja ela genuína ou não. São emoções advinda da alegria do Espírito, amém? Advinda apenas de emoção mesmo. Cada um no seu jeito de expressar suas emoções. A espiritualidade está ligada à maneira como você vive, como você lida com as adversidades da vida, como você se porta como um cristão no seu trabalho, como você se porta como um cristão no mundo onde você vive, como você reage às adversidades da vida, mostrando se você tem consistência espiritual ou não. Isso vem pela palavra. Se você não tem a palavra, não terá também consistência espiritual. Desconhecimento da palavra de Deus. Pessoas que ficam às vezes 20, 30 anos na igreja, irmãos, nunca cresceram um degrau na fé. São meninos inconstantes desde quando chegaram aqui, gerando uma falta de crescimento espiritual. Paulo instrui a Timóteo, lá na primeira igreja, na primeira carta, na igreja aos Efésios, que ele foi pastorear. Ele previne contra os falsos ensinos, falando que Timóteo tinha que pregar a palavra, o verdadeiro evangelho. Nos capítulos 2 e 3 ele fala que da necessidade de oração e adoração.
No capítulo 4, Paulo adverte: algumas pessoas serão enganadas por falsos mestres naqueles dias e também futuramente, como nós vemos acontecer. E como que Timóteo tinha que fazer isso? Pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, ensinando, instruindo pela palavra. E no capítulo 4, versículo 2 a 4 de 2 Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo: prega a palavra, em tempo, fora de tempo, prega a palavra. É necessário que você pregue a palavra, porque chegará tempo que não suportarão a sã doutrina e amontoarão doutores segundo a sua própria concupiscência, ou seja, segundo a sua própria cobiça, segundo os seus próprios desejos carnais. Estamos vendo acontecer isso hoje. Igrejas para todos os segmentos, porque não suportam ouvir a sã doutrina, não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Quero concluir dizendo que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas é através da pregação da palavra, da pregação da fé. O Espírito Santo é que vai operar em nós a obra da regeneração, do convencimento, pela palavra precisa ser pregada. A ação do Espírito Santo e a pregação da palavra não juntas, uma não está desassociada da outra. Prega-se a palavra, o Espírito Santo toca os corações para se arrependerem e crer no Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de maneira nenhuma de colocar junto pregação da palavra e a ação do Espírito Santo. Convido a igreja a ficar de pé neste momento. Quem ouviu e entendeu o que foi pregado nesta noite, pode ficar glorificando o nome dele. Que esta palavra ecoe durante a semana em sua mente, e que você possa remoê-la durante a semana. Eu quero fazer o primeiro convite bem rápido, irmãos, não sou de insistir. Primeiro convite, eu quero convidar: tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que, como eu nunca, estava ávido para conhecer a Cristo, ter um encontro com Ele? Alguém que nesse momento ele entrou aqui e eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso ter um encontro com Jesus. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Vamos orar por você. Olha à sua direita, à sua esquerda, se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Se você quer se reconciliar com Cristo, ou quer entregar sua vida para Jesus, quero te convidar aqui à frente em nome de Jesus. Tem alguma pessoa para entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, que ouviu a palavra de salvação e quer hoje entregar a vida ao Senhor Jesus?